Olá, boa tarde. Ótima quarta-feira para você. 27 de setembro, o NT Sul começa agora ao vivo na TV e também na internet. Você interage com a gente pelo facebook.com/TV Cachoeira. Compartilhe o ao vivo de hoje com seus amigos e mande sua mensagem para a gente. Eu estou te esperando. Começa nesta semana a FEAPEC 2017, a Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul. Um dos eventos mais aguardados no ano em Cachoeira do Sul é a Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, também conhecida como FEAPEC. Esse ano, 67ª edição. Para nos dar mais informações sobre tudo o que vai acontecer nesse grande evento, vou conversar com o presidente do Sindicato Rural, Fernando Cantarelli. Daqui a pouquinho. Setembro Amarelo. Em 4 anos, o número de suicídios no Brasil aumentou 12%. E estão aqui no Rio Grande do Sul 3 das 4 cidades com piores indicadores. Você vai saber quais são essas cidades. E em Cachoeira do Sul, 30% das notificações de violência são tentativas de suicídio. Cão que late morde, em termos de suicídio. Então, se uma pessoa está falando em suicídio é porque a coisa é séria mesmo. A gente não deve brincar. E como funciona o plantão 188 do Centro de Valorização da Vida? É a prevenção do suicídio por telefone. A gente não faz um alarde sobre suicídio. O CVV não gosta de falar sobre suicídio. O CVV gosta de falar sobre valorização da vida. Esse é o trabalho do CVV. Cachoeira do Sul terá um aumento de 2,13% na arrecadação de CMS em 2018. O índice definitivo de participação dos municípios foi divulgado em 22 de setembro pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Cachoeira teve 0,534% de participação em 2017 e terá 0,546% de participação em 2018. Isso perfaz aproximadamente 45 milhões do total de 8,26 bilhões do ICMS gaúcho. O número é ainda uma projeção da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado. O Palácio Piratini encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto que autoriza a indenização dos servidores do Executivo com salários parcelados. A estimativa do governo é que o custo das indenizações chegue a 60 milhões de reais. O objetivo é compensar os prejuízos causados ao funcionalismo com os atrasos mensais em função dos parcelamentos de salários que iniciaram em fevereiro do ano passado e também com o 13º. Esse projeto, então, vai possibilitar ao seu ressarcimento daqueles dias que foram atrasados aos servidores ativos e inativos do Estado do Rio Grande do Sul. Este projeto da indenização dos servidores do ativo e inativo está indo em regime de urgência e também está encaminhando o regime de urgência num projeto de lei que já está em trâmite na Assembleia Legislativa, que também é a indenização do 13º salário dos servidores. A Secretaria da Fazenda também divulgou uma estimativa do número de servidores que devem receber em dia este mês. A decisão anunciada pelo Palácio Piratini determina o pagamento prioritário sem parcelamento aos funcionários com menores salários. É possível que a gente consiga, é possível, o esforço todo é nesse sentido, de que a gente ultrapasse 100 mil servidores com pagamento em dia na próxima sexta-feira. E se nós ultrapassarmos os 100 mil matrículas pagas na totalidade dos servidores, isso vai representar um volume significativo percentualmente dos servidores. Na Assembleia, deputados de oposição ao governo Sartori recolheram assinaturas para tentar criar a CPI do parcelamento dos salários. Para a liderança do Executivo, a atitude contraria os interesses do Estado. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira por parlamentares de PT, PSOL e PCdoB, um dia após o governador José Ivo Sartori divulgar que vai pagar os salários mais altos só depois de pagar os mais baixos. Os oposicionistas desejam analisar as contas públicas para verificar se o governo realmente precisa desta medida ou de parcelamentos severos, como o mais recente, no qual servidores receberam apenas R$ 350. Com os dados que nós temos, consultando a Receita, consultando as despesas que o governo tem e o impacto
do pagamento dos salários sobre o conjunto das despesas do governo, não autorizam essa continuidade e essa reiteração do parcelamento. Então, o desafio que nós colocamos para o governo é de que ele prove. O líder do governo na Assembleia argumenta que a criação da CPI joga contra os interesses do Estado. Ao invés de se concentrar na solução para o problema, que é a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o que vai propiciar que o Estado volte a pagar em dia suas contas, entre as quais o salário, preferem fazer um movimento político criando algo improdutivo, partidarizado e que joga na política do quanto pior melhor, ao querer politizar uma questão seríssima que é a falta de recurso em caixa do Estado. Juntos, os 3 partidos de oposição somam 14 assinaturas favoráveis à criação da CPI. São necessárias mais 5 adesões para que a comissão parlamentar de inquérito seja criada. Os deputados pretendem dialogar com as bancadas de PDT, PTB, Rede e PPL para obter essas assinaturas. A Prefeitura de Cachoeira do Sul paga nesta sexta-feira a folha de setembro dos servidores municipais. O anúncio foi feito pela secretária da Fazenda, Viviane Santana Dias, acrescentando que, apesar das dificuldades, o governo consegue manter em dia os salários dos servidores. Para os funcionários, a Prefeitura vai depositar R$ 6.006.000. A parte patronal é de R$ 2.100.000, totalizando R$ 8.072.000. Meio-dia e 9 pelo horário de Brasília. Lembrando que você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Deixe sua mensagem para a gente, daqui a pouquinho eu interajo com você. Com um grande ciclo de palestras e atividades voltadas ao agronegócio, a FEAPEC 2017 acontece em Cachoeira do Sul a partir de sexta-feira. A feira tem a expectativa de atrair grande público, já que estão sendo preparadas atividades a todas as idades. Um dos eventos mais aguardados no ano em Cachoeira do Sul é a Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, também conhecida como FEAPEC. Esse ano, 67ª edição. Para nos dar mais informações sobre tudo o que vai acontecer nesse grande evento, vou conversar com o presidente do Sindicato Rural, Fernando Cantarelli. Presidente, acelerados os preparativos para que sexta-feira, na largada da feira, tudo esteja pronto aí para receber mais uma vez o público cachoeirense para um grande evento. Sem dúvida, a expectativa é grande. Esse ano, um formato um pouco diferente de FEAPEC, né? Também qualificando a parte de formação. Vamos ter mais eventos, além da parte genética, eventos técnicos, né? Como palestras e seminários, né? Começamos já na sexta-feira, no dia 29, com uma palestra muito importante do economista-chefe da Farsul, que é Antônio da Luz, né? Que vai nos falar sobre o cenário atual, né, desse mercado. Em paralelo a isso, também vamos ter a presença da senadora Ana Amélia, que vai nos passar informações, né, sobre legislação, as alterações e o que se espera, né, que o setor receba de Brasília, né. Então, na continuidade disso, temos um seminário do IRGA, né, em que o IRGA, parceiro nosso há vários anos, já na FEAPEC, com palestras, né, e seminários, continua conosco e vai nos trazer palestra do Projeto 10+, soja na várzea, climatologia, né, uma previsão climática para a safra que se aproxima, né, 2017-2018. E depois, já no sábado, começa o nosso ciclo de remates, né? No sábado à tarde nós já temos o remate do núcleo Centro Angus, um 13º remate de animais touros e ventres da raça Angus e Brangus, né? Muito qualificado, e animais que vão para diversas regiões do estado, inclusive até para outros estados do país, esses animais em função da sua qualidade genética diferenciada. No domingo, outras 2 raças se farão presentes nos leilões, que é o Hereford e o Braford, também uma qualidade diferenciada, né, com animais de ponta selecionados para brilhantar cada vez mais a nossa FEAPEC. Esse é um evento em que existe a participação tanto de produtores quanto de criadores, mas o público presente, o que o público que vem visitar a FEAPEC vai encontrar aqui, principalmente de novidade, já que é estabelecido esse ano um novo modelo de feira?
Continuamos atendendo o público, vamos dizer assim, urbano, o público que vem para se divertir, ou que vem para conhecer, ver os animais, tem os atrativos, temos um atrativo aqui que o pessoal gosta muito, que está ligado também com a parte de pecuária, por exemplo, que é o touro mais pesado da Expo Inter, né, que foi um touro de 1.450 quilos, que é de uma propriedade aqui de Cachoeira do Sul, que o pessoal vem, gosta, tira foto, abraçado no touro, vamos dizer assim, né. Vai ter o Mercado das Pulgas, que tradicionalmente ocorre nas praças de Cachoeira, vai estar presente aqui conosco na FEAPEC, revendas de carro, né, firmas agropecuárias também vão estar expondo aqui. E além de, no domingo, nós termos, com uma parceria com os Sindicatos Trabalhadores Rurais e a UERGS, a mostra de produtos da feira ecológica, né? Então nós vamos ter a mostra de produtos da agricultura familiar, ou seja, uma feira livre de produtos diferenciados aqui durante todo o domingo. Um evento voltado também à agroindústria está preparado aí na FEAPEC desse ano. Isso, dando continuidade a esse ciclo de eventos, já esteve na Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul uma audiência pública sobre as agroindústrias, um tema que ocupou os espaços e a mídia aí alguns meses atrás, né, em função dessa legislação das agroindústrias, vai ter continuidade na FEAPEC. No dia 2 de outubro, na segunda-feira, a partir das 14 horas, né, nós teremos uma audiência da Subcomissão das Agroindústrias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em que o deputado estadual Elton Weber vai se fazer presente, nos informando, né, o que está sendo realizado, né, para adequar a legislação no sentido de promover para o consumidor, né, que ele chegue na sua mesa um alimento com a qualidade que ele merece, né, e, ao mesmo tempo, possibilitar que as agroindústrias familiares possam produzir esse produto com a qualidade e com o regramento necessário. Durante a semana, a programação é bem extensa, nós temos também um seminário da UERGS, é o terceiro simpósio do curso de administração da UERGS, que vai ser realizado no dia 2, 3, 4 e 5. Dia 5 ao meio-dia também nós temos um evento que é um outro Cacisca ao meio-dia, que vai tratar da questão de segurança alimentar e nutricional, que nós vamos ter a presença do secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é cachoeirense Caio Rocha, né? Então é outro evento. Então a semana toda, né, do dia 29 até o dia 7, né, 10 dias de programação intensa para todos os tipos de público. Quero agradecer ao presidente do Sindicato Rural e deixar o convite para você. Não apenas produtores e criadores, mas um público em geral. Atividades que serão apresentadas e serão disponibilizadas a todas as pessoas da região e também de Cachoeira do Sul. Darcy, 67ª FEAPEC, a partir do meio-dia de sexta-feira, dia 29. É isso aí, tá pertinho. Obrigada, João Paulo, pelas informações. A seguir falamos do Setembro Amarelo. 30% das notificações de violência em Cachoeira do Sul são tentativas de suicídio. Cão que late morde, em termos de suicídio. Então, se uma pessoa está falando em suicídio é porque a coisa é séria mesmo. A gente não deve brincar. Após 22 dias internado no HCB, Bruno da Silva Pereira, de 20 anos, morreu na noite de ontem. O jovem foi vítima de um acidente de trânsito na zona norte de Cachoeira do Sul no início de setembro. Próximo ao Corpo de Bombeiros da Zona Norte, na Avenida Brasil, Bruno, que pilotava uma moto, colidiu com um carro. Na carona da motocicleta estava a namorada do rapaz, Caroline Passos Perufo, de 20 anos. As 3 pessoas envolvidas ficaram feridas durante o acidente. O sepultamento será realizado às 16 horas de hoje no cemitério das Irmandades. Uns gostam, outros odeiam e há aqueles ainda que são indiferentes. Todos os anos, nesta época, com a proximidade do horário de verão, as discussões ressurgem. Nos últimos dias, o governo federal chegou a repensar a mudança no relógio, mas agora já está definido. A partir de 15 de outubro, teremos o horário de verão. Adiantar o relógio em 1 hora. A cada mês de outubro, esse é um hábito em 10 estados e no Distrito Federal. Eu acho que devia ficar o horário de verão. Por quê? Porque vou para casa mais cedo, né? Posso aproveitar mais tempo na rua, menos perigoso também. Muito cansativo e a gente perde muito tempo e gasta muito mais ainda. Tem que continuar, é muito bom, tá? Para economizar até a luz, né? Eu prefiro que não mude. Que não mude não, que mude realmente.
porque eu prefiro as noites maiores. Um dos argumentos do governo federal para acabar com o horário de verão é a queda de efetividade. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, de 2013 para 2016, a economia gerada passou de 400 para 160 milhões de reais. O horário de verão se tornou anual em 1985. No Rio Grande do Sul, a mudança traz economia de 5%, cerca de 2.600 kW, o que representa o consumo de uma cidade com 40 mil habitantes. Parece pouco, mas o intervalo maior nos horários de pico é importante para a segurança do sistema elétrico. Um espaçamento entre a demanda do setor industrial e dos setores residencial e da iluminação pública, ou seja, com a ampliação do horário de verão, você tem mais, obviamente, luz do sol, né, a disponibilidade, e isto dá, vamos dizer assim, um espaçamento desta pressão que, caso não tivesse, estaria ocorrendo de forma concentrada. Conforme o Sindicato de Hospedagem e Alimentação, não há pesquisa sobre o tema, porém, é perceptível a alta no movimento. A gente acredita que é bom porque as pessoas acabam ficando mais tempo na rua, elas saem do trabalho de dia ainda, né? Então, às vezes as pessoas ficam até um pouco mais motivadas, chegou o verão, mudou o horário, vamos fazer um happy hour, vamos num restaurante, vamos nos encontrar. E as pessoas permanecendo mais tempo fora de casa, a possibilidade de consumirem num restaurante é maior. Se o sol está com o sol lá em cima e vem pegar o serviço com o sol, dá tempo de fazer muita coisa em casa ainda. Se o governo mantiver a medida, o horário de verão este ano entra em vigor no dia 15 de outubro. Agora vamos a um assunto bastante delicado. Em 4 anos, o número de suicídios no Brasil aumentou 12%. E estão aqui no Rio Grande do Sul 3 das 4 cidades com piores indicadores: Forquetinha, Travesseiro e André da Rocha. Todas com mais de 50 casos a cada 100 mil habitantes. Os números assustam. Enquanto no Brasil a taxa de suicídio é de 6 mortes a cada 100 mil habitantes, na macro-região metropolitana do estado o índice chega a quase 11 a cada 100 mil. Tanto no país quanto no Rio Grande do Sul, a taxa de mortalidade entre os homens é 4 vezes maior. São 8,7 suicídios entre eles, ante 2,4 entre elas a cada 100 mil habitantes. Segundo o coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, 95% das pessoas que tentam o suicídio sofrem de transtorno mental, a maioria de depressão. Tanto a história própria de um transtorno mental, a pessoa que tem uma depressão, né, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, né, essas pessoas têm um risco aumentado de cometer suicídio elas mesmas, e a história familiar para esses transtornos e para o suicídio também é um fator de risco. Na capital, o primeiro atendimento acontece nas unidades básicas de saúde por um médico da família, que pode encaminhar casos mais complexos para o CAPS. No centro de atendimento psicossocial, o paciente é acolhido por uma equipe multidisciplinar. Aqui dentro, cria-se uma rotina para evitar que o pior aconteça. Eles precisam de mais do que uma consulta para se recuperar, então uma atenção mais intensiva, um olhar de uma enfermeira, de um médico psiquiatra que avalie todos os dias. Essa é uma das razões pelas quais a gente cria essa rotina. E a segunda razão é trabalhar na reabilitação dessas pessoas, né? A gente espera com isso que as pessoas se reabilitem para ter mais autonomia, para ter mais gestão da sua rotina. Mas às vezes o problema pode ser tão sutil que a gente não percebe o sofrimento do outro. Então preste atenção aos sinais, porque nesses casos, cão que ladra, morde sim. A pessoa que fala sobre o suicídio, né, é o primeiro pedido de ajuda, né? É quando a gente tem que começar a ficar ligado de que aquela pessoa está precisando de ajuda, né? Então, os estudos mostram, né, de que as pessoas que cometem suicídio, em geral, conversam com as pessoas antes de cometer o ato. E Cachoeira do Sul se integrou às ações nacionais do Setembro Amarelo, realizando ontem à tarde o primeiro seminário de prevenção ao suicídio. A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal da Saúde e 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Um sorriso ajuda a melhorar.
Foi através da música que o grupo Som da Vida deu seu recado e fez a abertura do primeiro seminário de prevenção ao suicídio de Cachoeira do Sul. Nada demais se a composição do grupo não fosse de profissionais e pacientes do Centro de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas de Cachoeira do Sul. Resultado de parte do trabalho desenvolvido nos CAPs. Segmentos diversos da comunidade marcaram presença no evento, que durante a tarde abordou a realidade local e as várias facetas do suicídio. Gláucia Folgiarini é responsável por atualizar o Sistema Nacional de Notificações de Violência do Ministério da Saúde com os dados de Cachoeira do Sul. Segundo ela, é de cerca de 1% o número de óbitos por suicídio. Entre as notificações de violência no último ano, em torno de 30% são tentativas de suicídio. Essas tentativas são praticadas geralmente por mulheres e através de intoxicação via ingestão de medicação ou outras substâncias. Jovens entre 20 e 30 anos são os que mais atentam contra a vida. O Sistema de Informação de Mortalidade Local também aponta 45 mortes por suicídio nos últimos 5 anos. Cão que late morde em termos de suicídio. Então, se uma pessoa está falando em suicídio é porque a coisa é séria mesmo. A gente não deve brincar. A afirmação da psicóloga Doris é um dito popular que, segundo ela, simboliza sim a realidade. No CAPS 2, onde ela atende, a convivência e assistência a pessoas dentro dessa realidade faz parte do trabalho diário. Todo suicida, ele quer realmente morrer? Ele quer atentar contra a vida dele? Não, ele tem dentro dele uma parte que quer sobreviver, mas não com aqueles problemas que ele está carregando. Ele tem problemas, por conta destes problemas, ele quer dar um fim na vida. Então, é com essa parte sadia, saudável e positiva que a gente tem que se aliar para tentar segurar ele na vida. Ela está no limite, ela está numa depressão tão forte, que ela mal consegue sair da cama. Essa é uma das características da depressão, ela não sai de cima da cama. Quando ela está entrando na depressão ou quando ela está saindo da depressão é que ela tem uma energiazinha que daí ela vai lá e tenta o suicídio para acabar com o problema. No dia a dia, no CAPS, qual é a realidade? Qual é o perfil de Cachoeira do Sul hoje? Olha, bastante tentativa. Nós temos bastante tentativas de suicídio. E a gente batalha com visita domiciliar, a gente fala com a família, a gente tenta internar, porque não é todo mundo que quer se internar, né? Tem as compulsórias. E então a gente tenta de tudo, porque é verdade, a pessoa quer morrer. E a seguir a gente continua falando desse assunto sério, grave e que merece toda a nossa atenção. Você vai saber como funciona o plantão 188 do Centro de Valorização da Vida. É a prevenção do suicídio por telefone. A gente não faz um alarde sobre suicídio. O CVV não gosta de falar sobre suicídio. O CVV gosta de falar sobre valorização da vida. Esse é o trabalho do CVV. A equipe de avaliação de imunobiológicos sob suspeita do setor de imunizações da Secretaria de Saúde do Estado liberou no final da tarde de ontem as vacinas do Departamento de Vigilância Ambiental de Cachoeira do Sul que estavam sob avaliação. Elas foram submetidas à análise depois que ficaram algumas horas em uma geladeira desligada, devido ao corte de energia elétrica por bandidos que furtaram materiais no prédio em que estavam as vacinas. Com a liberação, todas as vacinas que estavam na câmara fria do setor de imunizações estão liberadas para uso e com sua capacidade de prevenção de doenças mantidas. No total, são 4.224 doses, entre vacinas e reagentes, que somam um total de R$ 26.960,87. O prefeito Sérgio Gnatti inaugurou na tarde desta terça-feira o novo gabinete odontológico da Estratégia de Saúde da Família número 8,
localizada no distrito de Ferreira, interior de Cachoeira do Sul. Foi inaugurada também a sala de expurgo e esterilização necessários para a limpeza dos materiais odontológicos. Os atendimentos serão prestados às quartas e quintas-feiras, das 8 às 15 horas, mediante agendamento. Também haverá fichas para a demanda espontânea da comunidade. O serviço será prestado pela dentista Nathalie Longara Wagner. 12h35 pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está falando conosco aqui no Face. Rosane Cassol está lá no litoral norte, mandando um abraço para todos nós aqui. Uma boa tarde para você também, viu, Rosane? Obrigada pelo carinho. Glênio Florência está desejando uma ótima quarta-feira para todos nós, para você também. Rui Loreto está ligadinho lá de Aracaju, está mandando aqui também um alô para nós. Obrigada, Rui. Márcio Ilha, boa tarde, um abraço aí para todos os cachoeirenses. Ele está falando lá de Novo Hamburgo. Muito obrigada pela participação de todos aí. Você também é convidado a participar em facebook.com/TV Cachoeira. E a gente segue falando agora do horário de verão, que, como já vimos, começa no dia 15 de outubro. Para quem trabalha no campo, a mudança no relógio não é bem-vinda, viu? O horário de verão entra em vigor na época do plantio do trigo, soja e arroz, as principais culturas do estado. Ao contrário da indústria e comércio, que se beneficiam com a mudança, na agricultura a rotina imposta gera transtornos. A atividade no campo precisa seguir 2 horários, o oficial e o da natureza. O agricultor ele segue o que, como ele diz, o horário do sol. Ele segue o ritmo dele dentro da propriedade para as atividades, tanto de cultivos como criações, ele segue o mesmo ritmo, até porque os animais e os cultivos não se moldam pelo horário de verão ou por horários praticados pelo homem. O que altera para o agricultor é a relação dele com os outros setores. O horário de ir no banco, de ir num órgão público. Na Ceasa, onde a rotina inicia às 5 da manhã, nas segundas-feiras, o novo horário também é incômodo. Mesmo nos demais dias da semana, quando a venda de hortifruti inicia à 1 da tarde, o horário de verão interfere. É que toda a rotina da central de abastecimento gira em torno da vida do agricultor. E esse não gosta da alteração. A atividade é muito árdua. Então, nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, o rendimento do produtor na lavoura é muito maior. No intervalo, ali no meio do período, entre 10 da manhã e 4 da tarde, é um momento que geralmente os produtores usam para fazer a irrigação. Ele é um momento que desgasta muito o trabalhador. Então, no momento que ele renderia mais, ele está indo embora. O secretário-geral da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, no Rio Grande do Sul, afirma que o horário de verão gera economia somente no meio urbano. Para quem vive e trabalha no campo, é um transtorno. Quem tem atividade que tem que ir para o comércio, por exemplo, ele tem que mudar a sua lida com os animais, né? Então, o animal também procura a sombra no horário, no dia quente, no sol. Então, também dificulta, né? No primeiro horário da manhã, né? O sol nasce, já é um horário que tu já tem que sair para o comércio, então tu tem que adiantar isso para a lida. À tardinha, a mesma situação. Então, não tem nenhuma relação pro agricultor. Se nós fizermos uma enquete aí de 1 a 1, a gente vai ter certeza que quase todos, a grande maioria, vai querer preferir o horário normal, o horário do sol. A possibilidade de não haver horário de verão esse ano ainda está em discussão em Brasília. Se a rotina for mantida, no dia 15 de outubro, os relógios de 11 estados brasileiros, inclusive os do Rio Grande do Sul, devem ser adiantados em 1 hora. Entre sexta e domingo, o Rio Grande do Sul deve ser castigado por chuvas, ventania e granizo. Equipes da RGE Sul estão com estratégias operacionais definidas para atendimentos caso a previsão climática se confirme. Essa previsão foi feita por um instituto privado a pedido do Centro de Operações Integrado, o COI, das distribuidoras. De acordo com o monitoramento, o estado deve ser atingido no fim de semana por fortes temporais com expressivo volume de chuvas acompanhadas de fortes rajadas de vento, alta incidência de descargas atmosféricas e granizo. Vamos ver como fica o tempo hoje.
Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira começou com muitas nuvens e sem a presença do sol. O dia deve ser abafado com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 29 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 18 e 23 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma frente fria de fraca intensidade avança em direção ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, organizando a nebulosidade em todo o estado e trazendo pancadas de chuva. O vento deve soprar com maior força na metade sul do estado ao longo do dia, fazendo com que a temperatura aumente gradativamente. Nos próximos dias, a indicação é de que pode chover de forma mais generalizada no estado gaúcho. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Torneiro CNC, uma vaga. Uma vaga para fresador. Bombista, uma vaga. Uma vaga para vendedor externo. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que 23% dos casos de suicídio no Brasil ocorrem aqui no sul do país. Porto Alegre possui um serviço de prevenção ao suicídio gratuito para todo o estado do Rio Grande do Sul por meio do telefone 188. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 suicídios cometidos poderiam ser evitados. E um dos focos principais da CVV, do Centro de Valorização da Vida, é justamente a prevenção. Isso eles fazem através do telefone. É o número 188, que em Porto Alegre tem a Lu como uma das voluntárias. Lu, me diz uma coisa, qual é o perfil desse trabalho que vocês desenvolvem? Como é que é a rotina no dia a dia de vocês? Isso é uma pergunta muito interessante. O nosso maior perfil é o carinho e a atenção e a disponibilidade, né? E a gente trabalha com o telefone 188, que foi um dos mecanismos, foi um dos instrumentos melhores que o Ministério da Saúde poderia ter nos presenteado aqui no Rio Grande do Sul. Esse telefone veio para nós nada mais, nada menos do que pelo alto índice de suicídio que nós temos no Rio Grande do Sul. É muito alto o nosso nível de suicídio. E nós do CVV trabalhamos com acolhimento, com carinho, com respeito. E, acima de tudo, com sigilo absoluto. Toda a ligação que nós recebemos, em primeiro lugar, nós escutamos, segundo lugar, nós confiamos e, em terceiro lugar, nós respeitamos e mantemos o sigilo. Esse é o nosso principal trabalho dentro do CVV. Qual o principal perfil das pessoas que ligam para vocês? Em termos de idade, são os mais velhos, são os mais jovens? Como é que está atualmente isso? Olha, está mudando o nosso perfil, né? A gente observa que o mundo como todo está mudando. Hoje nós estamos recebendo muita ligação de jovens deprimidos, drogados, com problemas familiares, com problemas amorosos, com uma série de problemas. Mas ele está mudando. Está com um adolescente de 13, 14 anos até os 17. Temos também o idoso, que nos liga pelo abandono, né? Por ele mesmo estar se sentindo muito sozinho, porque ele
parou com a sua produtividade de trabalhar, de fazer as suas coisas. Aí ele fica em casa, os filhos não visitam, o vizinho também já não tem mais tempo para ele. Então, assim, ó, o que a gente vê no CVV? Que falar é a melhor solução. É isso que a gente busca e tenta mostrar dentro do CVV. E as pessoas precisam falar. Então, assim, ó, eu peço encarecidamente, ligue em 188, ali sempre vai ter um voluntário disponível para ouvir e oferecer. No mínimo, eu costumo dizer que nós somos amigos provisórios, né? Nós somos amigos temporários. Enquanto a gente está conversando com as pessoas que nos ligam, nós somos amigos. A gente conversa, a gente não tem preconceito e também uma coisa importantíssima que eu estava esquecendo de falar, a gente não dá conselhos. Nós acreditamos que o conselho não nos leva a nada, né? O conselho nós queremos dependentes. Então o que a gente faz? A gente propicia dentro daquilo que a gente estuda como voluntário que as pessoas se conversem, porque ninguém mais do que ninguém sabe o que ele mesmo sente e o que ele mesmo tem que fazer do que ele próprio. Então é esse o trabalho básico do CVV. O CVV já notou algum resultado, algum reflexo em termos de estatística depois que o serviço entrou em funcionamento? Existe essa propensão, esse diagnóstico? Infelizmente não. Né? Infelizmente, os números da gente estão cada vez maiores, mas eu posso te dizer que o CVV está enxergando a amplitude do nosso trabalho, a divulgação do nosso trabalho. Porque é muito pouco tempo, apesar do CVV existir há 55 anos e 47 anos em Porto Alegre, é muito pouco tempo a divulgação e para a gente acabar com esse mito de falar sobre suicídio. Porque CVV, falar sobre suicídio é um mito, né? Você não pode falar, né? As pessoas têm medo de falar sobre suicídio. E na realidade, suicídio não é nada disso, é uma realidade. A gente não faz um alarde sobre suicídio. O CVV não gosta de falar sobre suicídio. O CVV gosta de falar sobre valorização da vida. Esse é o trabalho do CVV. Mas, infelizmente, essa resposta eu vou te dizer assim categoricamente. Os números não estão diminuindo. Por quê? Porque a depressão está cada vez aumentando mais. Existe uma estatística da Organização Mundial da Saúde que até o ano de 2020 a depressão vai ser o maior fator predominante de incapacidade de trabalho do trabalhador brasileiro. Então, assim, como que nós vamos diminuir esse número? Nós temos que divulgar, nós temos que trabalhar. Mas a gente observa que, graças a Deus, há uma parceria com várias instituições. Hoje nós estamos trabalhando dentro do CVV muito. Nós hoje do CVV viajamos pelo interior do estado, falando sobre Setembro Amarelo, divulgando exatamente o que está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul. Uma parceria com a Prefeitura e com a Secretaria da Saúde. Graças a Deus, o CVV foi visto com muito respeito com relação a isso e com muito com a nossa divulgação, com a nossa seriedade, porque nós trabalhamos com uma seriedade sobre isso. Eu sou uma pessoa que, se você me perguntar qual é a estatística de suicídio, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Agora, se você me perguntar como a gente tem trabalhado, como a gente tem atingido as pessoas para combater esse número que tanto nos desagrada, que tanto nos deixa triste, aí eu vou ter inúmeras coisas para te relatar. Um caso, uma solução já é uma vitória, né? É verdade. A gente parte do princípio, o CVV parte do princípio seguinte: não existe uma salvação. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas você já salvou alguém? Não tem como saber. Eu não tenho como saber, mas eu pelo menos tentei.
E nós, dentro do CVV, não temos como salvar vidas, nós temos como trabalhar essa qualidade para que a pessoa, às vezes a gente consegue. A pessoa liga tão determinada e não vê uma luz no fim do túnel e conversando com a gente consegue. E aí passa um tempo, ele nos liga, olha, muito obrigada, né? Vocês conseguiram, hoje eu sou um sobrevivente. Então, assim, o que acontece com o CVV? O CVV nos dá essa qualidade assim para trabalhar, né? O CVV é uma vontade de viver, pelo menos para nós voluntários. Olhar com mais humanidade para todos os que estão à nossa volta, não é mesmo? Olhar menos para o celular e mais no olho das pessoas. Bom, gente, e um outro problema também que a gente destaca agora é a desigualdade entre negros e brancos no país. Isso diminuiu, mas ainda é grande a lacuna social que separa no Brasil os descendentes dos continentes africano e europeu. É o que revela a última edição do Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela Organização das Nações Unidas. No Rio Grande do Sul, a diferença entre esses dois grupos étnicos é ainda pior, mesmo com os avanços obtidos com as políticas afirmativas, como as cotas raciais. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal por cor, sexo e situação de domicílio é uma radiografia das desigualdades e semelhanças entre negros e brancos, mulheres e homens e população urbana e rural. No caso dos negros, o IDHM geral no Brasil entre os anos de 2000 e 2010 cresceu 2,5%, mais do que entre os brancos, que foi de 1,4%. Mas a população negra segue tendo IDHM muito menor que o da população branca. São 170 indicadores agrupados em áreas como a educação, renda e longevidade. O estudo faz um corte dos índices socioeconômicos nas categorias muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Em nenhum dos 111 municípios brasileiros pesquisados, a população negra consegue atingir o padrão muito alto. E aqui em Porto Alegre a situação é ainda pior. Enquanto na média nacional a população negra tem um IDMH 14,4% inferior ao da população branca, aqui esse índice é 18,2% menor. Tem muito preconceito, né? Valorizar um pouco mais a raça negra. Tendo em vista que a raça negra também tem os mesmos valores dos demais. O relatório aponta as políticas públicas do período entre 2000 e 2010 como responsáveis pelo encurtamento das desigualdades. Espero que continue, embora a gente tenha vendo que alguns novos governos e sistemas que estão se aproximando aí vão tentar diminuir um pouco isso, mas eu acho que essas políticas públicas têm contribuído bastante para isso. Tendo mais incentivos, a gente não pode dar um passo para trás. Sempre pensando na frente e com certeza vai dar tudo certo. Winnie Bueno faz mestrado em Direito Público e coordena um curso de emancipação feminina e resistência antirracista. Segundo ela, mesmo com o aumento do IDH entre a população negra, o Brasil ainda pode ser dividido em dois países. Se esse país, o país para as pessoas negras, ele é mais perverso, a gente tem que atuar para mudar essa situação. Então, ter políticas públicas que sejam tanto para mulheres, quanto para educação, quanto para saneamento, quanto para habitação, que sejam centralizadas na população negra, que é uma coisa que a gente ainda não tem, que ainda é resistente, né? Inclusive nos meios de esquerda, é importante para a gente conseguir avançar nesse cenário socioeconômico. O vice-presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, o CODENE, diz que existe um abismo social que as políticas públicas ainda não dão conta. Segundo ele, melhorar o IDHM da população negra não é suficiente. As políticas precisam andar na velocidade da tecnologia, da modernidade, porque senão, de fato, elas vão corrigir distorções. Elas ficam apenas nas boas intenções, e boas intenções não melhoram a vida, a qualidade de ninguém. Eliane de Souza é doutoranda em Educação na URGS e preside o Instituto África e América, uma ONG que trabalha com cultura e educação para a população negra, indígena, quilombola e trans na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre.
Na URGS, ela desenvolve uma pesquisa que mostra o quanto as políticas afirmativas de acesso à educação têm influenciado na vida dessas populações. Alguns dados que nos chegaram, e a partir desses alunos cotistas, 32 anos é a média para ingresso na universidade. Então, assim, é uma média muito alta, comparando com os alunos de 18, 19 anos. E a gente sabe também que eles têm ficado de 5 a 7 anos ou 6 anos e alguns meses dentro da universidade para concluir uma graduação de 4 anos. E isso deve-se às suas dificuldades na questão do trabalho, da questão de estar atendendo as agendas familiares e outras questões de família, filhos. E isso também é um diferencial que os nossos professores precisam estar atentos. Deixa eu mandar um alô aqui para as últimas participações conosco no Face. Luciano Fortes, André da Silva, Adriana Almeida, Vanielen Vieira, Janaína César, Graciano Carvalho, Tati Vargas, Leonardo Rosa, Rose Carvalho, Isabel Carvalho, Elias Cunha, Camila Oliveira, Cleusa Soares, Luciana Machado, Karina Garcia, Terezinha Freitas, Ana Rita Caetano. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação, pelo carinho de vocês. O NT Sul desta quarta termina agora. Mais informações às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo com o Hélio Moura. E você pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul e do Estado Gaúcho em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Obrigada pela sua companhia e pelas mensagens no Face. Uma ótima tarde. Até amanhã.